Pessoal da torcida tricolor, está começando o Contextualizando e agora a gente tem aqui a nosso logozinho assim. Antes de começar esse vídeo, a gente quer fazer uma homenagem especial porque hoje é aniversário desta pequena maravilha, Lannis, que está aí com os shorts que o Gabriel elogiou do São Paulo, que lembra aquele da Topper, né? Muito bonitinho, fazendo aniversário hoje, só festa. Então fica a nossa homenagem, um beijão para Vanessa, um beijão para Lannis e um abração para o Regis, do aspirante SPFC, que é o pai, que é bom citar. Hoje nós vamos falar da situação financeira do São Paulo, da trágica situação financeira e do que fazer. Nós não vamos fazer toda aquela retrospectiva, a gente já fez isso em muitos vídeos, a gente vai falar mais das perspectivas, do que está acontecendo, mas caso fique alguma dúvida de algo que a gente falou nesse vídeo, na terça-feira nós vamos fazer uma live e aí vocês depositem suas perguntas, né? Podem perguntar aqui também nos comentários que a gente lê tudo. Está ao meu lado Gabriel Perecini Gabriel Perecini, que está desse lado. E antes de começar, Gabriel, a gente falou com muita gente, entre as pessoas com as quais a gente conversou, uma delas foi o Rodrigo Capello, que escreveu um belíssimo texto que nós vamos deixar na descrição desse vídeo, né? Situação bastante preocupante, né? Bastante preocupante, assusta. Já assustava a gente por uma questão de nicho, de imersão. Quem é torcedor são paulino e acompanhava o dia a dia do clube, as movimentações, a gente falou isso muitas vezes, acompanhava um pouco do cotidiano do clube, das notícias diárias, você já entendia que tinha alguma coisa errada, muito errada, acontecendo, e um dos pedaços do que a gente falou, principalmente com o Rodrigo, é o quanto o número por si só de 156 milhões, ele diz muito menos do que vários outros indicativos que o próprio relatório, né, o próprio balanço aponta, e ele fala isso também nesse texto que a gente deixou aqui na descrição, né, todo ano o Rodrigo faz um excelente trabalho coletando os balanços do clube, fazendo as análises, são algumas pessoas que fazem esse trabalho muito boas, né? O Rodrigo, o César Grafietti, o pessoal da Pluriconsultoria, cada um muitas vezes acaba focando num ponto específico, então é sempre importante e bacana a gente acompanhar tudo isso, ver o conteúdo de cada um, para a gente ter o máximo de informação possível, porque a gente chegou naquele momento em que o cenário ele chegou na hora de pagar a conta. Chegou. Vai estourar, vai pagar a conta, vai dar problema. Deu. É simples, a gente chegou nessa hora, não dá mais para fugir, não dá mais para ficar de olho fechado, não dá mais para resolver essas contas a pagar não abrindo o boleto. Não vai ser assim que você vai resolver, né? Se você não abrir o boleto do seu condomínio, daqui 1, 2, 3 meses ele vai estourar e vai estourar muito pior do que ele já está vindo. Então, assim, esse é o momento da situação do São Paulo, tá me irritando muito, que tá tentando apagar a minha tela aqui do celular, eu tô tendo que ficar apertando a tela aqui, mas daqui a pouco para. Então, assim, só pra gente começar o raciocínio, começar a ideia, a irresponsabilidade que o São Paulo vem cometendo, especialmente nos últimos 3 anos, eu falo de 18, 19 e de 20, que a gente falou isso várias vezes, o quanto isso começou de fato em 18, porque até 17 você tinha algum caminho ali que você podia contestar alguma coisa, achar que não era por aqui, era um pouco por ali, mas tinha algo ali a se aproveitar, e que seguisse o que estava sendo feito até lá, financeiramente falando, a gente chegaria em 2020 numa situação infinitamente melhor, né? São Paulo optou por outro caminho. Então, o que foi feito lá, a gente chegou num ponto agora que está beirando o insustentável. Ah, mas tá parecido com o Cruzeiro? Não, ninguém está parecido com o Cruzeiro. O Cruzeiro é outra coisa. O Cruzeiro não, é outro negócio, é outro departamento, não entra em nenhuma discussão de nenhum clube brasileiro. O Cruzeiro é outra coisa. Mas o problema é que a gente não precisa esperar chegar no Cruzeiro para se preocupar. O Cruzeiro é um clube que está brigando pela vida. E eu não quero o São Paulo brigando pela vida, né? Isso é sempre importante ressaltar. Eu não quero trocar a história do São Paulo por nada, né? Sempre por nada, menos ainda por 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil e acaba o clube porque arrebentou igual o Cruzeiro fez. Lembrando que você não tem garantia nenhuma de conseguir os títulos. Então, assim, depois de todo esse período, São Paulo chegou num ponto em que as receitas também devido à pandemia não estão boas e as dívidas do clube elas estão chegando num ponto que elas são impagáveis a curto prazo. Porque o São Paulo jogou toda a pancada de bobagens que fez
para o curto prazo. Porque não vou deixar legado negativo para o próximo. Já deixou, velho. Já deixou, porque veio a pandemia e mesmo que tivesse dado tudo certo, o que é tudo certo? São Paulo sai ganhando tudo, vinha uma empresa e se dispor a pagar pelo Daniel Alves e São Paulo não está conseguindo fazer isso, é óbvio. 10 meses aí já se passaram e nada, né? E dentro de São Paulo está tudo bem, está tudo bom, né? Então é impagável. O que vai acontecer? Vai ter que empurrar mais para frente, vai vir com mais juros, o São Paulo pegando mais dinheiro com o banco. Pegar mais dinheiro com o banco significa te atolar ainda mais de juros por mês. Esse dinheiro que você paga em juros é menos dinheiro que você vai pagar outras dívidas, é menos dinheiro que você vai investir dentro de campo, é menos dinheiro que você vai ter em fluxo de caixa. Então, assim, a situação ela é muito pior do que parece. Porque você olha para o campo, você vê lá, não, tem o Igor Gomes que a gente ainda não vendeu, não sei o quê, então uma venda resolve, uma venda não resolve. Tá? Uma venda, o São Paulo já tinha feito a conta de uma venda fantástica em 2020, ainda mais subindo patrocinador, mais subindo desempenho esportivo, mais subindo outras receitas, bilheteria que vai ter zero. Então, assim, essa é só a introdução. Chegando em pontos de campeonato e com a renda desses jogos, São Paulo estava contando. E antes, vamos lembrar que São Paulo passou por uma situação muito difícil. Na gestão Aidar, quando o Aidar assume, ele fala, cara, o São Paulo está com uma dívida terrível. Ele não fez nada para melhorar. Então, assim, a coisa se alongou. O Leco chegou prometendo ajeitar e não ajeitou também. E isso tem que ser dito. Antes da pandemia, que São Paulo comprometeu tudo isso. E agora tem a pandemia. Quer dizer, o que nós vamos falar agora é o que São Paulo tem que fazer, mas assim, antes da pandemia, a responsabilidade foi antes da pandemia. A pandemia não pode servir de uma desculpa para essa administração. A gente não entregou só por causa da pandemia. Não ia conseguir entregar mesmo sem a pandemia. O que o São Paulo se estipulou para deixar a coisa zerada para 2020 era impossível de se fazer, não dava para fazer. O clube não estava conseguindo pagar os salários antes da pandemia, com todas as receitas. Então isso tem que deixar muito claro. É a única coisa de contexto para trás que a gente vai fazer nesse ponto aqui. E agora nós estamos nessa situação. Essa coisa que a gente falou, inclusive que a gente conversou com o Rodrigo Capello, o Alexandre Gisbert estava conversando com a gente, nós estávamos numa roda de reunião e a gente falou essa filosofia de clube e banco. O clube não é banco e eu não estou preocupado. A gente tem que se preocupar. São Paulo teve algumas coisas aí e uma delas foi essa coisa de querer não ter mais o poder que tinha e querer acompanhar, por exemplo, um superclube do ponto de vista financeiro, que é o Flamengo. Tipo, São Paulo meteu os pés pelas mãos, querendo fazer contratações que não tinha condição e sempre, sei lá, como que eu vou pagar, depois eu arrumo um parceiro, depois é bizarro. É bizarro. A questão de querer acompanhar o Flamengo é o exemplo claro do Daniel Alves, que a gente citou também algumas vezes. O Flamengo não quis porque achou caro, o São Paulo está numa situação infinitamente pior, já sem receita, no momento do ano que você não ia brigar por nada, você vai contra o Daniel Alves. Então a gente nem precisa entrar nesse ponto, é só para simbolizar, né? O São Paulo tem essa de querer disputar a grandeza através de contratação. Não, o Flamengo saiu do Pablo, a gente compra o Pablo. E depois, né? Depois a gente compra o Daniel Alves, depois traz o Juan França. Mas como é que você vai pagar isso aí? Não sei. Depois eu vejo isso aí, estourou. Então, assim. É aquele rico que deixou de ser rico, mas quer continuar mantendo a pose. É exatamente isso na questão administrativa. Tanto que, às vezes, até o torcedor fala: não, mas isso não é contratação do nível do São Paulo. Talvez não do São Paulo de antigamente, mas a primeira coisa, o torcedor tem que entender que o São Paulo, no quesito financeiro, não é o São Paulo de antigamente. E a gente tem que se adequar a esse São Paulo, entender o que é esse São Paulo, para conseguir arrumar a casa e talvez fazer coisas que aquele São Paulo de antigamente fazia. Do contrário, a gente vai ficar com uma dívida enorme sem título. E aí a gente chega no ponto de falar do futuro. A gente já está em junho, né? Daqui a pouco os campeonatos voltam, tudo mais, não sabe se vai terminar tudo em 2020, se vai empurrar para 2021, é possível que empurre, não sabe se vai ter Libertadores para os brasileiros, enfim, tem todos esses pontos, cada detalhe desse, se empurrar para 2021, se não tiver Libertadores, piora ainda mais a situação financeira do São Paulo. Em dezembro a gente vai ter eleição, e em dezembro a gente vai ter um novo presidente assumindo o clube. A gente tem uma característica em comum com ambos os presidentes, os presidenciáveis, partindo sempre do ponto, né, sempre deixar claro que seja o Marco Aurélio Cunha o candidato, né, que tem aí o Júlio Cazar já está confirmado, o Marco Aurélio ele se coloca aí como o favorito neste momento que estamos gravando o vídeo. Então vamos partir do ponto que seja ele. Ambos têm uma característica em comum, ambos são extremamente populistas,
Ambos são quase que incapazes, ou foram incapazes nesse período em que eles se mantiveram ligados ao clube, de tomar medidas impopulares, de comprarem brigas que desagradassem a torcida, ou a torcida de uma maneira geral, e uma dessas pessoas irá assumir o clube talvez na pior crise financeira da história do clube, né? Porque lembrando que quando o clube fechou as portas em 1930, entre 30 e 35, né, quando fechou em 35, antes de voltar teve muita briga política, não foi apenas esse papo financeiro, não teve falência de clube, houve brigas políticas, é sempre importante clube, deixar isso. Até clube não tem como falir, né? Tem até um... Sim, a gente fez um vídeo... mas não foi esse mas motivo. Ainda que tivesse, não foi o motivo das finanças. Tinha lá uma dívida que era totalmente pagável para a época. O clube não precisava fechar as portas por causa disso. Então, isso é bom a gente também já deixar isso claro, antes que alguém cite e volte essa onda aí de fake news em cima desse histórico. Nem na construção do Morumbi, porque o São Paulo não tinha dinheiro, o São Paulo não construiu o Morumbi, era muito simples. Quando tinha, avançava, quando não tinha, segurava. A gente fez um vídeo aqui com a Lê também sobre o Laudo Natel, sobre isso, que falava que em algum momento o São Paulo ainda conseguia brigar por algumas contratações, se não nomes ultra badalados, promessas do interior que outros grandes também queriam. Então a gente está entrando na pior crise financeira da história do clube, junto com uma fila terrível, com uma pressão horrorosa. Bota uma pessoa populista na presidência do clube, se ela não abrir mão disso, se ela não abrir mão de ego, o São Paulo, a chance do São Paulo ir para uma segunda divisão, ela é muito alta. E a gente tem que começar a falar explicitamente disso. Não é a chance de começar a ficar ruim, não é mais, isso tudo já foi. É a chance de cair mesmo. É esse ponto que a gente está chegando no nível. Porque as dívidas, a curto prazo, elas são muito altas. As dívidas bancárias são terríveis. Porque uma coisa é você ter dívida lá com o governo, com o imposto, com não sei o quê, e toda hora parece uma Profut, aí não paga, vai renegociar, depois vê. E outra coisa é você ter com o banco. O banco não quer saber. Banco te cobra, banco barra sua receita na justiça, banco não tem conversa, bicho, banco o bicho pega. E o São Paulo tá pegando empréstimo atrás de empréstimo, para quê? Para cobrir o rombo de quando você fez gracinha que você não tinha dinheiro para pagar. Então, você, como até citando, em aspas, o exemplo do Rodrigo, você não tem dinheiro para fazer alguma coisa, você faz e você pega o empréstimo para cobrir isso. Então você se endivida duas vezes. Você se endivida para agora e você se endivida para o futuro. Pô, aí é difícil, cara. Eu já não tenho dinheiro agora. Eu estou gerando problema para o futuro. Pô, vou fazer o quê? Então é esse o ponto que a gente está. Então a gente tem que começar a deixar muito claro as consequências que vão vir. Tá? O Cruzeiro perdeu 6 pontos, só para pegar um exemplo, porque não apareceu ninguém com caridade para falar, eu tenho uma dívida aqui que se eu não pagar eu vou perder ponto. Não apareceu ninguém e falou, não, pode deixar que eu resolvo. Tem problema seu, cara. E aí nós temos ainda mais um agravante, coisa que São Paulo vem fazendo nos últimos anos e que está custando muito caro. São Paulo está sendo financiado pela base, a gente sabe disso. Quem financia o São Paulo é a base. São Paulo faz as dívidas e vende garoto. O problema é que a gente vende garoto e está comprando jogadores veteranos com pouquíssimo mercado, pagando caro, pagando uma bala nesse jogador. A gente não precisa citar todos os jogadores, mas vocês podem perceber que essa é uma filosofia do clube nos últimos anos. E aí o que acontece? Você vende um garoto, compra um jogador veterano, não consegue o resultado com o jogador veterano, muitas vezes o jogador veterano não dá resultado, você tem que fazer uma negociação, ainda pagar metade do salário. São Paulo se complica todo e aí vai vendendo o garoto. Uma hora você não vai ter mais tanto garoto rendendo, e a gente está numa pandemia que, como a gente falou algumas vezes aqui, a gente não sabe esses valores no futebol, quanto eles serão alterados, porque está todo mundo pisando no freio, está todo mundo tentando entender, nós estamos vivendo um novo mundo, uma nova normalidade. Como nós falamos na live, exceção a clubes financiados lá do Catar, da Rússia, que vem dinheiro, sei lá da onde, aí é outra história. Esses caras aí realmente eles estão ainda, para eles está quase tudo bem. Então eles não sentiram nada, os caras têm bilhões lá, para eles ok. Esses clubes ainda tem alguma coisa, né? O PSG pagando não sei quanto no Icardi, aí é outra história. O Chelsea, que ficou 2 janelas sem contratar lá com o Russo, só o dinheirinho no bolso, por 2 janelas de transferência, agora quer soltar o pé no freio, aí é outra história. Esses clubes aí são outra coisa. Estamos falando de clubes sem esse aporte por trás, né? Ainda que muito ricos, mas sem o aporte por trás. E aí, só para voltar na questão dos presidenciáveis, o plano principal deles, o plano principal de quem quer que seja presidente do clube, é
pautar a sua candidatura e ser cobrado por isso pela... Que raiva que isso aqui tá me dando, cara. Pautar a sua candidatura pela questão financeira, pelo plano financeiro. Precisa ter um plano financeiro de recuperação. E se virar para cá e falar, não, a gente vai fazer os dois porque é possível, porque a gente consegue conciliar o time forte com o pagamento... Mentira, não dá. Tá? Primeiro ponto, não dá. Se for fazer isso, ou ele vai dar um migué em algum momento, né, ou ele está mentindo claramente, ele vai deixar isso estourar em algum outro momento, e quanto mais tarde você demorar para estourar, maior vão ser as consequências, tá? Você pode, só para citar um exemplo, tá? Você pode cair, você dá azar, aí você manda meia dúzia embora, tenta reorganizar a casa e brigar para subir de novo, ou você pode cair numa lama desgraçada com uma conta absurda para pagar, ou você pode não cair e ficar anos e anos ali em 16º, 15º, brigando para não cair, batendo na trave, dando sorte, tendo times piores, e graças a Deus, você tem vários cenários. Algum deles vai acontecer, se o cara vier com esse papinho, porque ele não vai ter dinheiro para operar o clube. Então, a gente tem que focar numa cobrança dele, que se ele vier com papo de que não, onde é possível, não sei o que, a gente vai ver, porque é muito simples. Não é. Esse é o primeiro ponto. Ou isso, ou o cara vai... ficar anos sem título. Exato. E assim, focando no que tem que fazer. Esse cara tem que focar no que tem que fazer. Só para complementar, uma coisa muito importante, e aí não é só trazer um cara diretor financeiro e deixar ele fazer lá o trabalhinho dele e você não se envolver com isso. Porque, por exemplo, se você pegar o currículo do Elias, que é o nosso diretor financeiro, é um currículo absolutamente exemplar. Acho que dificilmente no Brasil a gente acha um cara com um currículo daquele para mexer em finança de clube de futebol. É excelente, é um negócio, nossa, é fantástico. A gente vive num regime que é presidenciável. Se o presidente quis mandar contratar fulano, vai contratar fulano e acabou. Não adianta ter o cara fazendo planos e resolvendo o negócio se você não seguir o que está sendo feito. E aí o próprio Elias, que sempre bateu nessa tecla, e eu sempre achei legal ele bater nessa tecla, ele próprio se contradiz e vai contra algumas coisas que ele mesmo pregava, quando ele vira e fala, não, eu não quero saber de quem, eu procuro nem saber quem é o jogador, eu falo se é viável ou não. E aí, na live que ele deu, que ele acompanhou para a Pluriconsultoria, ele vira e fala, não, eu participei do projeto do Daniel Alves, que aí a gente viu lá como é que dá para pagar. Bicho, em agosto, você, mais do que ninguém, diretor financeiro do clube, sabia que não dava para pagar. Você sabia. Então, era o seu momento de virar e falar, não dá para fazer. Se vocês quiserem fazer, risco de vocês. Não dá. Eu, como diretor financeiro, tendo os números, tendo as receitas, tendo os déficits, muita coisa que ele chamou de surpreendente, né? De, nossa, quem poderia imaginar que a gente ia tomar esse processo, que de fato era inesperado, como direito de arena, o negócio da CT, Ricardinho. Algumas dessas coisas já tinham estourado quando o São Paulo foi atrás do Daniel Alves. Então já não era novidade. Tá? O dinheiro que você deixou de ganhar lá atrás não era novidade. E você foi, participou, incentivou. Então não adianta só você virar e falar, não, terei aqui o melhor diretor financeiro do Brasil, vai vir aqui o cara focado em esportivo, o cara fez isso, fez aquilo, trabalhou não sei aonde. Legal. Você vai ouvir o cara? Você vai dar o direcionamento pro cara que, ó, tá aqui os números, esse é o nosso cenário, tá terrível, a gente tem 3 anos para arrumar casa porque é o tempo do meu mandato. Ou você vai ficar com um joguinho de ego de não, eu preciso ter o título porque como assim? Eu vou arrumar casa e o próximo que vai colher os frutos, aí vem conselheiro mala e não tá nem aí ficar cornetando em cima, mas aí a gente vai perder a eleição, porque vai fortalecer o outro lado. Aí o outro lado fica jogando pressão, o time tá uma porcaria, tem que contratar, como assim o jogador X foi pro rival e pra gente não foi? Então, se for para ter isso, a gente vai entrar num problema muito sério. Então, eu quis fazer esse parênteses, porque é importante a questão do diretor financeiro, porque se alguém perguntar para o presidenciável, e as finanças? Não, eu vou ter um diretor financeiro excelente. Tá, mas e planos, bicho? E você sabe da situação financeira do clube? Você vai fazer o que precisa ser feito? E o que eu ia falar, nesse parênteses que você falou para concluir, era nessa linha mesmo, porque assim, São Paulo contrata um preparador físico, daí não escuta o preparador físico, não adianta. Isso é uma coisa que o clube faz. Não adianta você contratar um profissional, a profissional fala, não faz isso. Você faz isso e depois ainda culpa o cara. Porque é isso, porque daí estoura no cara e você fala, não, eu não sabia. E aí, voltando no que o Gabriel falou,
Quando ele falou lá no começo, ó, o que preocupa do Júlio Casares e do Marco Aurélio Cunha, que são os possíveis candidatos, o Júlio Casares já confirmado, o Marco Aurélio Cunha a confirmar, mas muito próximo, os dois sendo populistas, eles podem, como o Gabriel falou, os dois podem deixar de fazer a coisa certa. Se eles fizerem isso, se eles deixarem de fazer a coisa certa, por conta do populismo, o São Paulo vai ficar mais tempo na fila. O que o Leco tinha que ter feito era ter arrumado a casa para que o próximo presidente colhesse os frutos e deixasse isso muito claro para o torcedor, para a oposição, para todo mundo. Meu trabalho aqui é fazer um trabalho honesto, não deixar o time despencar, não deixar o time cair, obviamente, o time vai brigar, vai ser aguerrido, a gente vai lutar, porque é um time grande desse porte, vai sempre brigar, mas nós não estamos disputando, nós não estamos fazendo contratações vultuosas, não é este o objetivo. E se não fizer a coisa certa, a fila vai ser muito maior, que é o que o São Paulo vem fazendo nos últimos anos. Porque o pessoal fala assim, não, São Paulo precisa fazer um monte de contratação, pelo menos para ganhar um título para sair da fila. Entendam, com essa filosofia, o São Paulo não vai sair da fila e vai ficar mais tempo na fila. Do outro jeito, o São Paulo vai ficar um pouco mais de tempo na fila, vai colocar a casa em ordem e vai ter condições de brigar por alguma coisa. E aí, quando você está brigando por alguma coisa, tudo bem, aí tudo pode acontecer. Mas o São Paulo tem que entender que nos Estados Unidos, a gente fala nos times de liga, e a gente, quando discute de hockey, por exemplo, o cara fala, ele é um contender ou não é um contender. Quando ele não é um contender, ele está em rebuilding, ele vai fazendo todo um processo para chegar lá. O São Paulo tem que assumir que está em rebuilding e falar, pô, mas está em rebuilding, eu não aguento mais. Aí não é questão. Não fizemos o trabalho lá e se a gente não começar a fazer em algum momento, por desespero, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Para piorar, com a pandemia, as coisas ficaram mais difíceis. Então nós temos pessoas incompetentes e uma pandemia. E nós temos candidatos que o perfil deles é diferente do que o clube precisa. Agora a gente precisa de um cara que não tenha ego, um cara que faça realmente as coisas pelo clube, um cara que entenda o momento do clube e um cara que planeje exatamente os passos e que deixe muito claro para o seu torcedor e ao mesmo tempo que deixe claro que aprenda a falar para o torcedor que, olha, nós estamos nos reconstruindo. Nós estamos em reestruturação, engasguei duas vezes para falar isso, nós estamos em reestruturação e sim, precisamos do torcedor, porque o torcedor tem que entender que um trabalho sério está sendo feito, o torcedor tem que apoiar, porque e quando eu falo torcedor tem que apoiar, que fique muito claro, eu não estou fazendo zeladoria de nada, porque agora você tem que esclarecer tudo isso, não é isso. O clube tem que conquistar o torcedor nesse sentido de mostrar que está fazendo um trabalho certo, e aí vai ter dois perfis de torcedor. O torcedor que vai entender isso e que por conta disso vai apoiar e aquele torcedor que ama o clube incondicionalmente e vai apoiar sempre. No caso, nós aqui somos jornalistas e temos esse amor incondicional. Independente da fase, o que o clube está fazendo, se é certo, se é errado, se contratou bem, se contratou mal, nós vamos, a gente consome, a gente faz, porque é o perfil que nós temos. Não estou cobrando que todo mundo tenha esse perfil, mas existem esses perfis. O que o clube tem que fazer é conquistar a outra parcela que vai perceber que é um trabalho sério, que há uma reestruturação, que há um planejamento, e aí o torcedor vai entender, agora eu estou brigando sério de igual para igual. Neste momento, não é este São Paulo, e nos próximos, talvez, anos, não vai ser este São Paulo. Quer dizer, vai ser esse São Paulo de agora, mas tem que ser esse São Paulo se apontando, indo. Não é o São Paulo, não, vamos entrar e já vamos ganhar, vamos contratar 5, 6 medalhões, a gente vende os moleques da base. Desse jeito, a gente vem fazendo isso nos últimos 10 anos e a gente vem colhendo fracassos, com exceção de 2012, que foi uma coisa fora da curva. Foi um Lucas Moura carregando naquele título da Sul-Americana. A gente não pode ficar torcendo para o acaso. São Paulo é isso. São Paulo é um trabalho mal feito, olhando para o passado, falando, eu sou grande, e torcendo pelo acaso. O cara é lutador, ele tem que se preparar para lutar, não é assim, fiz 4 abdominais, vou enfrentar o Mike Tyson. Não vai, velho. Sobre isso, eu até coloquei no Twitter na sexta-feira, que foi quando o Rodrigo soltou a não novidade, mas sempre forte situação ali, né? Mais uma análise, já tinham saído algumas. Um papel importante que vai ter desse, além da parte do presidente, que a gente acabou de citar, mas duas vertentes aí
terão um papel muito, muito importante nessa reconstrução. É a parte de comunicação do clube, como você citou, e a parte de torcedor, como você citou. O torcedor tem 2 pontos aí, vou começar pelo torcedor, até para eu não esquecer, que eu vou esquecer muito de um raciocínio com o outro. O primeiro papel do torcedor é o seguinte, esse que você falou. Cara, a gente, vocês são chatos, não sei o quê, porque legalzão é quem vem aqui e fala que tem que trazer o Cavani. Aí a galera é legalzão. Esse é legalzão, bota no título do vídeo, Cavani, super legal. Essa é a galera que é legal, a gente é chato. Só que assim, beleza, acha a gente chato, só que a gente tá quase que fazendo um papel de súplica para que o clube seja ajudado e para que se entenda a situação real do negócio. Porque quando der o problema, já deu problema, mas quando der um problema maior, aí não adianta vir e ficar xingando o próximo presidente, porque a gente está fazendo um processo terrível há uma década. Então não adianta vir xingar uma pessoa, não adianta vir xingar um jogador, tá? Não adianta vir xingar a gente, também não vai resolver. Então a gente tem que evitar que isso chegue lá. Esse é o primeiro papel do torcedor, estar ativo nessa participação, sempre quem puder, é o que a gente sempre fala, quem puder e quem não puder ajuda como pode, com rede social, curtindo Sim. a rede social do clube, enfim, sempre estando nessa vertente. O segundo papel do torcedor é a parte, eu não sei como é que se tem um nome isso específico, mas é a parte da pressão. Cara, você vai ter que entender a situação, porque o torcedor está sem paciência. O torcedor ele vai ficar mais sem paciência se o clube for ficar quebrado e na segunda divisão. Aí imagino eu que o torcedor fique mais sem paciência, né? Se já está ruim agora, você imagina se cai, você imagina se passa mais 5 anos brigando na metade de baixo da tabela, não de cima. Aí eu acho que vai ficar mais sem paciência, porque não existe, a gente sempre fala isso aqui porque é o básico, não existe fórmula mágica, não, faz o que tiver que fazer, ganha um título, depois a gente vê. Não tem fórmula mágica de ganha um título aí. Não tem, não. Se você fizer isso aqui, aí você garante ali um campeonato brasileiro que está na conta aí se você fizer tudo isso. Não tem. Então não adianta arrebentar o clube para vir um título, sei lá, de qual, e esperar que ele caia do céu, assim, pronto, fiz aqui, cumpri aqui as tasks e agora eu vou ganhar um título de prêmio. Não vai ter. Então precisa entender isso. E precisa, quanto mais, a gente tem 2 papéis aí, ou tem o papel da compreensão, e é óbvio que eu falo de uma maneira geral, e é isso que os presidenciáveis têm que entender, porque, cara, no universo de 15, 16, 17, 18 milhões de torcedores, cara, você não vai agradar todo mundo. Você pode trazer o Messi, você não vai agradar todo mundo. Então faz o que é correto, bicho, porque pressão você vai ouvir, encheção de saco em rede social você vai ouvir de qualquer jeito. Então faz o que é correto, cara. O conselheiro está reclamando, problema do conselheiro. O torcedor está enchendo o saco, problema do torcedor. Tem que entender, cara. O torcedor ele quer saber sempre de grande contratação. Muitas vezes a grande massa não quer saber se o clube está quebrado, já ouviu essa história muitas vezes, então não tem a imersão de quando é mais ou menos bom, ou quando está muito ruim, ou quando está terrível. Então o cara que está lá dentro ele tem que ser responsável. Ele não pode arrebentar o clube. Ele não pode fazer o que o Leque fez, não, dei um negocinho aqui, 3 anos seguidos arrebentando o clube, agora é o problema do próximo, e eu estou indo embora. Se vira. Não pode acontecer isso. Então, esses são os 2 papéis do torcedor. Sempre ajudar como pode e entender a situação do clube. E o papel da comunicação do clube? O clube tem que ser honesto. O clube tem que passar a ser muito claro por isso. Porque, como a gente já falou, tem gente que ouve muito o que o clube fala. Muito. Quando o Fernando Diniz começou a tomar pressão, o São Paulo foi defender o Fernando Diniz, apagou o fogo um pouco. Deu uma acalmada. Então o clube ele tem que ser honesto, porque quando você ilude o clube e você não vai ter dinheiro para continuar essa ilusão, não, nós vamos fazer, olha, contratamos fulano e vem mais por aí, e não sei o quê, você não vai ter dinheiro para fazer isso. E aí você não vai ter dinheiro, aí você vai ter que vender todo mundo, aí o time vai ficar uma porcaria, aí você vai demitir o técnico, vai ter 15 técnicos, vai ter 15 elencos num ano só, o seu desempenho esportivo vai ser uma porcaria, o torcedor vai ficar irritado, porque você prometeu coisa diferente para ele. Então seja honesto. Falou, a seguinte, a situação financeira é terrível, não tem o que fazer, então a gente vai passar aí 3 anos tentando arrumar a casa, a gente conta com o apoio do torcedor e tentar ficar perto do torcedor, cara, jogar real. Então esses 2 setores, eles vão ser muito importantes a partir de 2021. Mas, de novo, o presidente eleito, seja lá quem for, precisa fazer esse procedimento. Precisa pautar a sua campanha, pautar o seu mandato em uma recuperação financeira. Vai estourar. Se você pode depois ganhar 150 Libertadores, 100 Mundiais, 1.055 brasileiros, infinitos paulistas, que não apagam uma mancha de você ser rebaixado para a segunda divisão.
E, diferentemente de outros clubes que caíram para a segunda divisão, dessa vez você não vai ter cota de televisão de Série A, porque clubes grandes, antigamente, quando caíam, tinham a cota de televisão por um ano da Série A. Então você jogava a Série B de um patamar acima, era um pouco mais simples voltar. Não vai ter isso. Muito desonesto até, se for parar para pensar, né? Muito mas desonesto. assim, você vira um superclube... Não, sim, eu tô dizendo. Fica desonesto com os outros. Agora imagina assim, o São Paulo... sim, não, mas eu tô dizendo, eu digo, é desonesto para os clubes que estão lá embaixo, tudo bem, você já construiu, você já tá no outro patamar. Mas o que eu digo assim, imagina se o São Paulo não tá tendo competência nos últimos anos, imagina administrar uma situação dessa sem recursos. É isso que a gente está falando, quer dizer, nós não estamos falando só de cair, nós estamos falando de possibilidade de cair se não fizer, obviamente, o trabalho certo, e de ficar muito tempo, de destruir todo um histórico do São Paulo, né, que nem o Gabriel falou, uma mancha. Mas acho que deu para esclarecer um pouco. Acho que sim, é só importante sempre bater nesse ponto, porque, para resumir, de vez, o problema do São Paulo não está apenas nas receitas. O São Paulo tem muita receita, como mostrou aí o relatório, o nosso balanço, vem mostrando há anos. O São Paulo tem muita receita que não é explorada. Então, o São Paulo tem uma margem de crescimento considerável. Só que, primeiro, precisa de um trabalho competente para isso. E aí entra o papel do próximo presidente, que esse na verdade, os últimos 3 não conseguiram resolver. Aproveitar esse espaço de crescimento que o São Paulo tem em marketing, em sócio-torcedor, em venda de produto, em uma série de coisas, em receita dentro do estádio, entendeu? Fazer o torcedor consumir mais coisa dentro do estádio. Isso melhorou, ainda está longe do ideal. Várias receitas acumuladas aí que o São Paulo tem que pode ajudar a melhorar. Mas o principal problema do São Paulo chama-se, né, despesas. O São Paulo não pode gastar mais do que arrecada. O São Paulo não pode ter uma dívida maior do que arrecada. Não pode. Então, esse é o principal problema do clube. Então, o primeiro passo é você resolver o problema dos custos e, ao mesmo tempo, você tentar melhorar as suas receitas. A gente até conversou com o Capello, né, Bandana, também do processo do Flamengo e tudo mais. O Flamengo tinha uma grande receita, a gente sempre falou isso aqui, a gente sempre também quis confirmar que as coisas que uma pessoa de grande... De dentro, de um especialista, de um outro especialista, que o que a gente falava ia de encontro com a realidade. O Flamengo sempre teve uma receita considerável, conseguiu fazer esse aumento no começo da gestão Eduardo Bandeira de Mello e resolveu o problema dos custos. Então, teve um aumento, a receita diminuiu o custo, beleza. O São Paulo não vai ter a receita do Flamengo. E ninguém está cobrando que se tenha a receita do Flamengo. Só que tem que ter uma receita de acordo com o clube e gastar de acordo com o que essa receita te proporciona e botar a casa em ordem. Porque a partir do momento que você bota a casa em ordem, tem uma diferença de você gastar 300 milhões, de você ter uma receita de 300 milhões, tendo que pagar todo mês não sei quanto de juros, anual não sei quanto de juros, e uma diferença de você ter os mesmos 300 milhões com a casa em ordem, podendo investir muito mais no futebol, podendo destinar o dinheiro muito maior para pagar salário, para contratação, para fluxo de caixa, para não atrasar salário, né? Porque os times grandes que caíram eram times porcaria. Não era, cara, só que quando o grande se coloca numa situação dessa, cara, é complicado. Aí você tem que ficar dependendo de jogador. Olha o Cruzeiro. O Cruzeiro foi na mão do Thiago Neves, cara. Thiago Neves, Dedé, Robinho, Fred, ficou lá na mão desses caras. Não, CSA aí, a gente joga aí, só que paga aí parte do salário, o clube tá indo, o cara paga um negócio lá. Porque você atrasou o salário, você depende da boa vontade do jogador, cara. Imagina o São Paulo brigando para não cair com o Michel Bastos, Wesley. Não dá, qual a chance de dar certo, cara? Não tem como. Enquanto isso, dirigentes, para dizer o mínimo, tá sendo simpático, incompetente. Vamos chamar de incompetentes, gerindo o clube. Não vai, cara. Não adianta. Então, assim, é um problema que vai muito além. Aconteceu com o Internacional, aconteceu com o Corinthians, aconteceu com o Palmeiras, aconteceu com uma série de clubes, essa questão. Com o Grêmio, aconteceu com muita gente. Então, assim, vai da gente pegar o exemplo, não achar que vai resolver por osmose. Não, na hora que apertar, a gente dá um jeito. Não vai dar um jeito. Tá? Como eu falei no começo do vídeo, você não vai resolver o problema do boleto não abrindo o boleto. Você tem que pagar o boleto. E aí você se planeja para fazer isso. E, mais uma vez, como a gente sempre diz aqui, nós somos favoráveis que o clube pense com carinho no projeto do Rodrigo Monteiro de Castro, que a gente ainda vai voltar a falar em breve disso. Agora está muito perto da gente conseguir falar disso,
que seria uma solução até mesmo para uma situação dessa pandemia. São Paulo poderia fazer alguma coisa diferente para acelerar um pouco esse processo que estamos escrevendo aqui. Sem esta SA, tem que fazer o que a gente falou, por isso que a gente colocou esse vídeo. O que fazer? O que fazer, tem que fazer isso. Se não fizer isso, teremos problemas. E se não estiver fazendo, estaremos cobrando aqui, seja quem for. Como eu sempre falo aqui no canal, fazemos jornalismo alternativo a serviço de São Paulo, a gente cobra trabalho e não pessoas. A mim não interessa quem é o presidente, esse negócio de, eu apoio o presidente A, eu apoio o presidente B, aqui a gente não apoia A, B. A gente quer um trabalho. Independente de gostar, de não gostar, se o cara fizer o trabalho bom, a gente vai elogiar. Se o cara fizer o trabalho ruim, independente de quem seja, nós vamos criticar, apontar o erro, para ver se apontando o erro as coisas são corrigidas. É isso? É isso. A questão do clube empresa a gente entra com calma em outros vídeos, talvez semana que vem. Entendeu? Porque da outra vez a gente citou isso, não resolve, não vai acontecer, enfim, depois a gente explica isso com calma para não ficar mais longo o vídeo. E fiquem de olho nas redes sociais para saber tudo que a gente está fazendo. Vocês devem ter percebido que a gente está fazendo uma série de mudanças, aproveitando esse tempo aí. Protejam-se, fiquem em casa se puderem. Um abração para todo mundo e, mais do que nunca e sempre, vamos São Paulo. Vamos São Paulo.